12 Mundo Zumbi Capítulo Cidade de Daan. Depois de equipar Máximo com um conjunto de sela e freio, seu passeio ficou mais confortável do que nunca. Nele não tinha experimentado o quão confortável era andar naqueles carros super luxuosos de seu mundo anterior, mas ele pode dizer que o passeio que ele estava experimentando agora é mais confortável do que aqueles. Apesar de Máximo estar andando estranhamente, não, pulando estranhamente, Nilo nem conseguia sentir. Mesmo que seu corpo estivesse balançando, era estranho que ele ainda estivesse se sentindo confortável. Máximo e Nilo estão viajando pela estrada nacional, que é mais suave em comparação com a estrada da aldeia pela qual Nilo teve que andar antes. A estrada nacional ou estrada principal ligava toda a vila e as suas aldeias, que fazem parte da cidade ou da grande ilha de Subu. Uma cidade é formada por muitos distritos, que também são formados por 3 ou mais municípios. A cidade de Daan era apenas uma das muitas cidades sob a cidade de Subu. A cidade de Daan fazia parte do 8º e último distrito de Subu. A cidade de Subu era uma grande ilha com uma forma alongada. O 8º distrito ficava na parte sul de Subu. E a cidade de Daan ficava na parte mais ao sul ou era mais distante do centro de Subu, de todas as 7 cidades que pertenciam ao 8º distrito. Nilo caminhou na estrada à esquerda do cruzamento de antes para chegar à cidade de Daan, o que significa que ele estava se afastando do centro de Subu, o que também significa que tem a população mais densa de toda a cidade. Quanto mais perto do centro de uma cidade, mais urbanizada ela era, o que também significava que quanto mais perto do centro, mais densa era a população. Mesmo assim, Nilo já havia decidido desde o início que o deveria partir da cidade de Daan. Ele vai começar em um lugar menos povoado. Então, a partir daí, ele continuará indo para um lugar mais populoso enquanto se fortalece ao longo do caminho. Dessa forma, ele não terá que enfrentar o problema de encontrar um zumbi que estará fora do seu alcance. Por exemplo, se ele for diretamente para a área mais populosa, e se ele encontrar um zumbi poderoso que é mais poderoso que ele não se tornará uma pasta de carne se aquele zumbi poderoso o esmagar com um golpe de palma. Claro, a cidade de Daan ainda tem uma população densa. Foi apenas quando comparado com os municípios mais próximos do centro de Subu que a cidade de Daan perderá quantidade de população. O problema que Nilo está enfrentando foi na verdade o tempo. Já se passaram mais de 2 meses desde o início do apocalipse e, sem meios de transporte rápido, o tempo de Nilo será consumido principalmente caminhando de uma cidade para outra. Mas agora, com Máximo, essa parte não pode mais ser chamada de problema. Montar Máximo significa que ele economizará muito tempo de caminhada, e a energia gasta em caminhar será preservada para batalhas futuras, pois ele não fará quase nada enquanto monta Máximo com esta cela confortável. A cela ainda tem um poste traseiro para que Nilo pudesse sentar e relaxar enquanto esperava que Máximo chegasse ao seu destino. Claro, o Nilo se moverá em sua direção de vez em quando. Agora Nilo está observando o comportamento de Máximo. Quanto tempo até Máximo se cansar? Quão rápido Máximo poderia ir? A parte mais importante. Quanto tempo até Máximo ficar com fome ou sede? Haverá uma estação de grama ao longo do caminho. Ou ele mesmo precisa cortar grama para alimentar Máximo. Eu preciso armazenar muita água de agora em diante. Nilo pensou enquanto se apoiava no poste traseiro da cela. Depois de apenas alguns minutos, eles chegaram a um grupo de casas. Nilo deu um tapinha na lateral de Máximo para fazê-lo desacelerar. Máximo entendeu sua instrução e diminuiu a velocidade para uma velocidade comparável a quando Nilo está andando normalmente. Depois de um tempo, Nilo avistou um zumbi à frente deles. Observando seus movimentos, Nilo percebeu que era um zumbi de nível 1 graus. Mesmo de longe, Nilo podia dizer que era um zumbi idoso. Tem um cabelo branco com algumas manchas vermelhas sobre eles. Ele estava vestindo uma camiseta sem mangas branca suja e bermuda boxer. Sua linha do cabelo é estendida até a parte acima da orelha. Era de construção fina, talvez devido ao fato de já ser velho antes de se tornar um zumbi. Máximo também encarou o zumbi com cautela. Nilo sacode a corda que se conecta ao freio para acordar Máximo. Ele então chutou um pouco o lado de Máximo. Máximo entendeu a intenção de Nilo. Máximo moou e se apoiou no zumbi enquanto Nilo tirava sua katana de sua bainha nas costas. À medida que a distância se aproximava, o zumbi idoso do nível 1 também os notou. Ele grita para eles alto.
Mesmo com seu grito alto, ele não se moveu de sua localização e, em vez disso, preparou seu corpo para enfrentar o Máximo que se aproximava. Nilo e Máximo tinham começado a se juntar alguns minutos antes. Seria uma surpresa se eles se coordenassem muito bem em sua primeira batalha juntos. Nilo planejava se aproximar do zumbi com a ajuda de Máximo para tentar cortar sua cabeça diretamente. Mesmo que Máximo apenas roce no lado do zumbi, será suficiente. Mas ao contrário de sua expectativa, Máximo, como se estivesse enfurecido, correu diretamente para a localização do zumbi. Enquanto corria, baixou a cabeça. Seus dois chifres perfeitamente curvos agora estão apontando para o corpo do zumbi. Desde o início, Máximo já planejava golpear o zumbi de frente com seus chifres. Era a forma de luta de Máximo. O zumbi sabia a intenção de Máximo. Ele desconsiderou o humano montando o Carabao, pois achava que o Carabao era mais perigoso, pois era o maior. Bang! Ocorreu a colisão entre o Carabao e o zumbi. Nilo é quase jogado fora novamente. Felizmente, ele consegue segurar a corda enquanto seu pé está preso aos estribos de segurança, proporcionando-lhe uma plataforma para colocar seu peso. Com o chifre extraordinariamente afiado de Máximo, o braço do zumbi que ele usou para bloquear o impacto da colisão é perfurado. O braço do zumbi é empalado no meio do chifre de Máximo. O pé do zumbi é arrastado 5 metros para trás, enquanto se apoiava no impacto residual da colisão. Ao contrário de sua construção fina, a força deste vovô zumbi não é nada para zombar. O zumbi parou com sucesso o impulso de Máximo pelo custo de seu braço ser perfurado. Máximo ainda está tentando seu melhor para seguir em frente. Apenas 1 polegada a mais e o chifre de Máximo será capaz de perfurar o corpo do zumbi. O zumbi lentamente removeu seu braço empalado do chifre de Máximo, então começou a abraçar a cabeça de Máximo. Estava planejando bater a cabeça de Máximo no chão. Infelizmente para o zumbi, ele ignorou e subestimou a cavalgada humana nas costas do Carabao. Enquanto o zumbi tenta bater a cabeça de Máximo no chão, Nilo já se moveu na base do pescoço de Máximo. O zumbi agora está acessível. Nilo não esperou mais e brandiu sua katana. Shen. O som metálico de uma espada cortando um alvo ecoou no ar. O golpe é tão rápido que o zumbi e até Máximo não perceberam. A cabeça do zumbi, da ponta do nariz para cima, de repente escorregou da parte inferior. Foi um corte limpo. Uma morte de um golpe. O movimento do zumbi para de repente. Isso fez com que o corpo de Máximo, que ainda fazia o possível para avançar, fosse surpreendido. O corpo de Máximo acelerou de forma abrupta. Máximo colocou o casco dianteiro como freio imediatamente. Nilo, que estava na base do pescoço de Máximo, foi expulso com sucesso desta vez. Nilo sorriu sob sua máscara. Eu sabia. Nilo disse mentalmente enquanto dava uma cambalhota no ar. Seu pé então pousou no chão, enquanto ele fazia uma pose de braço aberto, como se anunciasse sua façanha bem-sucedida. Mundo Zumbi Capítulo Animais Mutantes. Nilo deu uma cambalhota e caiu no chão com uma pose. Ele não vai deixar a mesma coisa acontecer 2 vezes. Quando ele se mudou para a base do pescoço de Máximo, ele já incluiu ser expulso como um cenário possível. E quando realmente aconteceu, ele já estava preparado. Ele se virou e observou Máximo. Agora é a chance de saber se Máximo também está consumindo o Apocalipse Vírus para sofrer mutação. Máximo está olhando para o cadáver do zumbi. O corte limpo na cabeça, as 2 feridas nos braços e as várias pequenas feridas no corpo do zumbi. Máximo está observando o corpo do zumbi, atentamente. Seu nariz chegou à parte da cabeça do zumbi, onde foi cortado de forma limpa. De repente, Máximo fez uma expressão inusitada. Ele engasgou e sua língua foi puxada para fora de sua boca. De repente, virou-se e começou a vomitar água no chão. Ele ficou pasmo com o que viu. Se você não planeja comê-lo, por que diabos você sentiu o cheiro? Você está satisfeito agora depois de cheirar um cadáver em decomposição? Ele segurou o riso. Embora Máximo ainda fosse um animal, Nilo pensou que seria rude rir da desgraça de alguém. Máximo virou-se para o Nilo. A língua estava de fora e às vezes esbugalhava os olhos. Enquanto Máximo olhava para Nilo, não pôde evitar, mas também deu uma olhada no cadáver. De repente, lembrou-se de algo horrível e começou a vomitar a água que consumiu antes. Nilo estava confuso.
Esta é a primeira vez que você viu um cadáver. Pare de ser um maricas e se acostume com isso. Nele queria dizer isso, mas ele suportou seus impulsos. Ele se aproximou de Máximo e acariciou o pescoço de Máximo. Acalme-se, você vai se acostumar com isso em breve. Ele disse. Com isso, Nilo pode confirmar mais ou menos que Máximo não está usando o Apocalipse Vírus como forma de ficar mais forte. Foi o mesmo com o zumbi que ele havia matado antes, o zumbi que está lutando contra Máximo. Quando morreu, Máximo estava deitado no chão incapaz de se mover. Foi por isso que ele pensou que deveria ser a razão pela qual não checou o cadáver do zumbi para procurar o vírus do Apocalipse. Mas desta vez, Máximo estava farejando o cadáver do zumbi, e até vomitou por causa disso. Pode-se dizer que Máximo não tinha experiência anterior em matar e coletar o Apocalipse Vírus de um zumbi. Porque se tivesse, certamente não reagiria dessa maneira. Se não foi o Apocalipse Vírus que causou a mutação de Máximo, o que é? Nilo ponderou profundamente. Isso também é importante para ele, porque quanto mais forte Máximo ficar, mais rápido será o seu passeio. Ele também ganhará um forte ajudante. A luta anterior deveria ter terminado instantaneamente se apenas os dois soubessem o que a outra parte queria. Se Máximo der um passo para o lado naquele momento antes da colisão, Nilo poderá fazer um corte limpo na cabeça do zumbi. Com sua inércia naquele momento, cortar o corpo do zumbi diretamente nem será um problema. Por outro lado, se ele soubesse desde o início que Máximo iria atropelar o zumbi, ele certamente tentaria perfurar a cabeça do zumbi diretamente. Ambos os braços do zumbi naquele momento foram empalados no chifre de Máximo, então essa era a melhor chance de Nilo matar o zumbi instantaneamente. Infelizmente, por causa de sua inexperiência, o resultado é satisfatório, mas poderia ser excelente se eles soubessem o que fazer. Se Nilo soubesse como tornar Máximo mais forte, ele certamente faria sua parte para que isso acontecesse. Como eu poderia esquecer? Nilo bate um pouco na cabeça. O tapa causou um pequeno dano que foi absorvido pelo capuz que ele usa. O sistema. Nilo de repente se lembrou de que o sistema responderia a algumas de suas perguntas de antes. Ele esqueceu que seu sistema não era do tipo frio que não responderia a pergunta de seu anfitrião. Com essa percepção, Nilo pergunta ansiosamente ao sistema. O sistema respondeu dentro de sua cabeça com a habitual explicação longa: hospedeiro, quando o primeiro vírus é liberado, todas as formas de vida com cérebro são afetadas. Inclui os animais e várias outras espécies, desde que tenham cérebro ou sistema nervoso. O primeiro vírus, quando ocorreu, o povo da Pangeia estava sempre em estado de emergência. As pessoas severamente afetadas pelo primeiro vírus vomitarão um líquido cinza metálico. O primeiro vírus é usado para metalizar o gene de uma pessoa em preparação para a descida do segundo vírus. Depois que o segundo vírus encontrar o caminho para o cérebro de uma pessoa, ele enviará sinais para o primeiro vírus que está à espreita no corpo da pessoa para... Nilo levou quase meia hora de leitura para entender a longa explicação usual do sistema. Mas basicamente, diz que quando o primeiro vírus ataca, os animais também são afetados, pois têm cérebro. De fato, foram os animais que foram severamente afetados por esse vírus, pois no momento em que foram infectados por ele, entrarão imediatamente em hibernação. Os animais de estimação da casa, por causa do cuidado de seu dono, foram injetados com o segundo vírus enquanto hibernavam. Com sua vontade fraca, os animais domésticos não aguentaram o ataque, pois todos se tornaram zumbis. Os animais na natureza e os animais que não foram injetados pelo segundo vírus estão seguros. Um mês depois, eles acordaram. Os bichinhos de estimação que se tornaram zumbis fogem para a natureza. Como são animais, eles devem fazer o possível para espalhar o vírus em sua espécie para que também possam ficar mais fortes. Os animais que não foram injetados com o segundo vírus, não puderam fazer nada e apenas correram pelo local dos cães e gatos zumbis. Foi apenas um mês depois, 2 meses após o início do vírus da Apocalipse, que os animais começaram a sofrer mutações. Seus corpos se metalizaram e ficaram duros. Com isso, eles agora têm a capacidade básica de se proteger dos animais de estimação zumbis. E sua maneira de ficar mais forte. Comer e comer e comer. Era a única maneira de acordo com o System. E o que os animais precisavam comer para ficarem mais fortes? Plantas mutantes e outros animais mutantes. Humanos mutantes. É claro.
O lado do animal é lamentável. Não só eles são atacados pelos animais de estimação zumbis, eles nem ganham nada por matá-los. A única maneira de ficarem mais fortes é consumir as plantas mutantes, os humanos mutantes e também sua espécie. Se os sobreviventes humanos soubessem do fato de que partes de animais podem ser usadas para fazer uma arma, o lado do animal certamente seria caçado. Nile tem sorte que Maximo é um herbívoro, ou Maximo teve sorte porque ele é um herbívoro, ou então se eles começaram a lutar, Maximo se tornará o almoço de Nile enquanto a parte do corpo de Maximo será armazenada no espaço de armazenamento. Qual será o sabor da carne de um animal mutante? Ele ponderou. Enquanto Nilo pensava nisso, Máximo também virou a cabeça para ele e, de repente, Máximo sentiu uma corrente elétrica percorrendo seu corpo ao ver o olhar de Nilo. É como se o Deus Todo-Poderoso estivesse planejando comê-lo. Máximo sentiu de repente arrepios na espinha. Mundo Zumbi capítulo, Viloli, Zumbi do Chapéu de Palha. Máximo sentiu que a forma como o Deus Todo-Poderoso o via mudou. Felizmente, um tempo depois voltou ao normal. Máximo queria enxugar seu suor inexistente na testa, mas lembrou que não é capaz de fazê-lo. Mesmo assim, Máximo solta um suspiro de alívio. Como Máximo já se acalmou um pouco e não está mais engasgando, Nilo decidiu que deveriam continuar sua jornada. Nilo pula nas costas de Máximo e se senta na cela confortável. Nilo e Máximo inspecionaram a aldeia e descobriram que o zumbi idoso de antes é o último. Esta aldeia compreende apenas algumas casas, ainda menos do que Hamlet Palma, de onde o Nilo veio. Isso é bastante normal, já que a vila ali geralmente abrigava fazendeiros. Neste dia e idade, a população de agricultores não poderia se comparar a esses empregos mais bem pagos. Nilo e Máximo regressam à estrada nacional e continuam a sua viagem. Já se aproximava do meio-dia quando Nilo e Máximo chegaram à prefeitura de Uli. Ao contrário do habitual village hall de outras aldeias, o village hall Fuli foi feito de uma combinação de madeira e bambu. Também tinha apenas 2 andares e o seu tamanho não era nem a metade do village hall of Compu de Malibu. O village hall estava cercado por árvores altas. Não muitos, mas suas sombras e folhas realmente ajudaram a tornar o ar ao redor mais limpo e fresco. Nilo e Máximo balançaram da estrada nacional para chegar aqui. Embora Nilo duvidasse que ainda houvesse zumbis aqui, ele decidiu vir apenas para verificar. Felizmente, a esperança de Nilo foi acesa quando ele ouviu um farfalhar vindo da parte de trás do village hall. Seja um zumbi ou um sobrevivente humano que Nilo não queria conhecer, Nilo decidiu ir verificar. Nilo olhou para seu mapa do sistema. Como esperado, ele não projetou algo que Nilo não está ciente. Nilo segura a corda que liga ao freio com a mão esquerda, enquanto a mão direita já está segurando firmemente a katana da libertação. Nilo fez Máximo andar devagar para evitar barulhos desnecessários. Máximo fez uma curva fechada na esquina da Câmara Municipal. Lá eles viram uma figura com as costas voltadas para eles. Máximo para em suas trilhas. O nariz de Máximo se contraiu enquanto tentava cheirar o ar como um cachorro. Máximo e Nilo observaram atentamente a figura. Seu corpo estava um pouco dobrado. Parece estar fazendo algo sobre a mesa em sua frente. Ele estava usando um chapéu de palha, mangas compridas sujas e calça preta. Com base em suas costas largas, Nilo poderia dizer que era um homem. Vendo isso, Nilo ficou um pouco desapontado. Ele pensou que era um zumbi causando o farfalhar. Mesmo que fosse apenas um nível 1 de meio passo, sua viagem lateral aqui não seria desperdiçada. Mas agora que era um sobrevivente humano, suas esperanças de pelo menos obter um pequeno incremento de Apocalipse Point se despedaçaram. Nilo estava se preparando para descer das costas de Máximo para cumprimentar o homem de chapéu de palha quando Máximo de repente recuou um pouco. Ele fez uma postura pronta para atacar, enquanto rosnava como um cachorro. Embora o que saiu de sua boca seja um moo. Vendo isso, Nilo ficou alerta. O comportamento de Máximo agora, Nilo viu quando eles encontraram o zumbi idoso mais cedo. Nilo deu uma olhada no mapa do sistema. E, de fato, um ponto vermelho está lá representando o zumbi na frente. Talvez porque o zumbi ouviu o moo de Máximo ou percebeu que sua emboscada havia falhado, ele virou a cabeça para encarar Nilo. A aparência feia do zumbi não fez Nilo vacilar. Ele já estava acostumado com isso depois de encontrar diferentes tipos de zumbis desde o dia em que transmigrou. O que fez Nilo se encolher foi na verdade a coisa dentro da boca do zumbi.
A mandíbula inferior do zumbi não tem mais pele. Agora eram todos os ossos com um pouco de carne restante em alguns pontos. Seus dentes inferiores estão expostos do lado de fora. Dentro de sua boca semi-aberta, uma larva se contorcendo do tamanho de um polegar adulto podia ser vista. Ele se contorceu dentro da boca do zumbi como se estivesse procurando por carne para se alimentar. Nile cuspiu para o lado instantaneamente depois de vê-lo. No momento em que Nile viu aquela cena, parecia que ele estava experimentando o mesmo. Ele sentiu que também havia uma larva dentro de sua boca. Nilo sentiu um arrepio. Felizmente, no momento em que Nilo cuspiu no chão, a máscara abriu um buraco para deixar o cuspe passar. Nas costas do zumbi, na mesa, Nile notou um corpo caído ali. Aparentemente, o zumbi do chapéu de palha está dissecando um corpo humano lá. Máximo está usando seu casco dianteiro esquerdo para arranhar o chão, preparando-se para uma carga. Nilo deu um tapinha nos ombros de Máximo para acalmar um pouco o Carabal. Nile percebeu que o zumbi havia retido algumas de suas memórias antes de ser infectado, assim como o zumbi gay e o zumbi infantil de antes. Na mala do zumbi do chapéu de palha, na mão direita, ele segurava uma foice enferrujada. O zumbi manteve suas características de fazendeiro. A foice que é usada para cortar grama agora está sendo usada como arma. Esses tipos de zumbis são bastante fortes em comparação com outros do mesmo nível. O zumbi de chapéu de palha que é capaz de usar uma arma é ainda mais perigoso do que os dois zumbis anteriores que Nile conheceu. Nile observou o zumbi de chapéu de palha com cautela. Máximo também fez o mesmo ao perceber que o zumbi em sua frente é poderoso. O zumbi do chapéu de palha olhou para Máximo e Nile. Como um predador olhando para uma presa, o zumbi do chapéu de palha observa os dois. Os arredores de repente ficaram em silêncio. Até os ventos pararam de uivar e o farfalhar das folhas se acalmou. Se uma agulha caísse neste momento, com a sensação aumentada de Nilo, o zumbi do chapéu de palha e até Máximo, eles definitivamente poderiam ouvir a agulha caindo no chão. Na parte de trás do zumbi do chapéu de palha, o corpo desmembrado foi cortado em pedaços de diferentes tamanhos de cubos. Na parte da cabeça, sangue preto pegajoso está rolando junto com um objeto parecido com uma bola. O objeto parecido com uma bola rolou na borda da mesa ao cair no chão. O objeto em forma de bola é um globo ocular coberto de sangue. No momento em que o globo ocular atingiu o chão, ele quicou 3 vezes antes de rolar no chão. No momento em que parou, como se fosse a deixa, Máximo se fortaleceu e atacou o zumbi de chapéu de palha. Nilo segura a rédea à esquerda e a katana da libertação à direita. O zumbi do chapéu de palha fez um rugido primeiro antes de também atacar eles loucamente. Mundo Zumbi capítulo, Batalha Difícil, parte I. O globo ocular rolando parou. Ambas as partes se fortaleceram e correram loucamente uma em direção à outra. Máximo apontou os seus chifres para o zumbi que se aproximava. Máximo planejava empurrar seu chifre afiado em direção ao zumbi mais uma vez. A distância de 10 metros foi reduzida para 1 metro instantaneamente. Nilo se preparou para o impacto que se aproximava. Ele sabe o que Máximo fará e não cometerá o mesmo erro 2 vezes. Nilo fez uma pose com a mão direita segurando a katana. Ele levantou a katana na altura do ombro e puxou o braço para trás. Enquanto Nilo se preparava para empurrar a katana para frente, ele esperou o momento em que a colisão entre Máximo e o zumbi do chapéu de palha ocorresse. Infelizmente, o que ele previu nunca aconteceu. Como quando Máximo e o zumbi do chapéu de palha estão prestes a colidir, o zumbi do chapéu de palha de repente se afasta, evitando os chifres afiados de Máximo. O zumbi usou a foice para esfaquear Máximo logo abaixo de sua orelha direita. Felizmente, a pele de Máximo é bastante resistente, pois se transformou em uma metalizada. Também ajudou o fato de a foice não estar afiada o suficiente e já estar enferrujada. A foice enferrujada que o zumbi usou tem uma rachadura no meio. Metal colidindo com metal. A foice enferrujada versus a pele mutante de Máximo. Não há necessidade de mais explicações, pois já sabíamos o que aconteceria. Nilo instantaneamente viu a oportunidade e empurrou sua katana em direção ao zumbi. Ele mirou na cabeça do zumbi. A cabeça é onde o vírus Apocalipse residia. O Apocalipse vírus é quem controla o corpo do zumbi. No momento em que o Apocalipse vírus morrer, essa batalha terminará imediatamente. O vírus do Apocalipse sabia qual parte do corpo deveria proteger mais.
Assim que percebe o perigo iminente que a katana e seu portador possuem, não hesita em usar a foice para desviar a katana de baixo. A katana da libertação é uma das 10 principais listas das armas mais caras da loja nível 1 graus do sistema. Tem uma qualidade de metal superior. Era afiado e tinha a capacidade de fazer o zumbi morto se sentir liberado. O zumbi usando a foice para desviar a afiada katana é uma ilusão. A foice já estava enferrujada. O metal usado para forjar a foice é até inferior. A foice até rachou e não conseguiu furar a pele de Máximo. Quanto mais se sairia com a katana da libertação. No momento em que entra em contato com a lâmina afiada da katana, ela é cortada como manteiga sendo cortada por uma faca quente. Infelizmente para Nilo, a força do zumbi está em outro nível. Mesmo que a foice tenha sido cortada ao meio, ela ainda serviu ao propósito de desviar a katana para cima mudando um pouco seu ângulo. Foi possível por causa da força bruta do zumbi. A pequena inclinação para cima é tudo que o zumbi do chapéu de palha precisa para se abaixar e evitar o ataque letal. Máximo mudou de direção e agora estava enfrentando o zumbi do chapéu de palha novamente. Como de costume, ele bateu a cabeça na direção do zumbi. Como o zumbi tinha apenas se abaixado mais cedo, o ataque de Máximo se conectou, e o zumbi do chapéu de palha foi atingido na cabeça. Infelizmente, ele não foi perfurado pelo chifre de Máximo, pois foi atingido apenas com a testa de Máximo. O zumbi do chapéu de palha recuou por causa do impacto. Nele percebe que andar em Máximo enquanto luta era mais difícil do que ele pensava, pois estava restrito por causa de sua posição. Quando a figura do zumbi do chapéu de palha recuou, Nili pulou das costas de Máximo de boa vontade e seguiu o zumbi enquanto ele empurrava sua katana para frente. O zumbi se esquiva de lado usando a mão sobressalente. Ele dá um soco nas costelas de Nilo. Ele se conectou, e o impacto fez Nilo grunhir. O corpo de Nilo levanta um pouco no ar por causa daquele soco. Mesmo com a proteção das roupas, ser atingido por aquele soco ainda doía Nilo. Nilo torceu sua katana e a golpeou na diagonal. O chapéu de palha e o couro cabeludo do zumbi foram cortados quando o zumbi se atrasou para evitar o ataque. Nilo está exultante e instantaneamente torce sua katana novamente. Desta vez, a ponta afiada da lâmina está voltada para cima. Ele reuniu suas forças e fez um movimento para cima. Sentindo o perigo, o zumbi se inclinou para trás antes de recuar alguns passos para trás enquanto olhava para Nilo e Máximo. Uma linha vermelha escura apareceu no queixo do zumbi até a sobrancelha. Felizmente para o zumbi, ele sentiu o perigo e conseguiu evitar que sua cabeça fosse cortada ao meio. O chapéu de palha caiu da cabeça do zumbi, uma parte do couro cabeludo do zumbi foi cortada mais cedo. O cérebro do zumbi é visível nessa parte. Máximo veio para o lado de Nilo. Estava mugindo e soltando ar quente pelo nariz. Estava pronto para fazer uma carga novamente. Nilo deu um tapinha no ombro de Máximo, encorajando-o. Nilo não sabia por quê, mas parece que Máximo fica agitado facilmente se houver um zumbi ao seu redor. Talvez tenha rancor ou talvez os zumbis sejam apenas o inimigo natural do animal. Enquanto Nilo e Máximo olhavam para o zumbi do chapéu de palha, o zumbi também está fazendo a mesma coisa. O apocalipse vírus dentro da cabeça do zumbi está confuso neste momento. Era claramente superior em força. Mas por que parece perder com essa luta mais cedo? O zumbi inclinou a cabeça para o lado. Ele estava observando o humano e o carabao em sua frente. Encarou os olhos do humano. Com base nas memórias retidas, esses olhos são o que eles chamam de preguiçosos e desinteressados. Mas no fundo, também por causa da memória retida, o vírus da apocalipse parece ter sentido um traço de perigo naquele olho. Confuso com o que sentiu, o zumbi soltou um rugido ensurdecedor. Sua cabeça está toda coberta de sangue vermelho escuro, por causa do ferimento no rosto e da falta do couro cabeludo. Desanimado, o zumbi corre loucamente para a dupla novamente. Máximo fez o mesmo no momento em que viu o movimento do zumbi. Nili fez um gesto zombeteiro com a mão livre. Venha. Nili observou o zumbi desde o início e notou uma mudança sutil na expressão do zumbi mais cedo. Nilo não sabia o que era, mas definitivamente estava lá. Nilo seguiu nas costas do Máximo. O zumbi não se esquivou do ataque de Máximo desta vez. Ele agarrou o chifre de Máximo e parou com força a inércia de Máximo. Quando o corpo de Máximo não conseguia mais se mexer, soltou um dos chifres e deu um soco no pescoço de Máximo. Máximo grunhiu por causa disso.
O soco do zumbi realmente embalou muito. Ao contrário de Nilo, que tinha a proteção das roupas além de sua constituição superior, Máximo só tem sua pele dura para depender. Com a força superior do zumbi, Máximo sentiu claramente o dano que ele gerou. Até fez Máximo quase desmaiar. Assim como aconteceu antes quando estava lutando contra o zumbi na plantação de cana-de-açúcar. Máximo usa apenas um ataque, e se alguma vez ficou empatado com esse ataque, deixou pontos fracos abertos por toda parte. Antes que o zumbi pudesse dar outro golpe em Máximo, Nile chegou ao lado do zumbi. Usando sua katana, Nile fez um golpe que veio de cima. O zumbi sentiu o perigo novamente, mas infelizmente Nile está bem perto. Instintivamente, o zumbi do chapéu de palha usa seu braço como forma de impedir a descida da katana da libertação. Mundo Zumbi Capítulo Batalha Difícil Parte 2. O zumbi do chapéu de palha usou seu braço como forma de parar a katana que se aproximava. A katana se alojou até ficar presa no braço do zumbi do chapéu de palha. Sangue escuro está jorrando como uma torneira. Desde o início, a constituição do zumbi do chapéu de palha já é maior que a do Nilo. Mas a katana é uma arma de nível 1 graus de pico. Não foi surpresa que a katana pudesse ferir o físico duro do poderoso zumbi do chapéu de palha. Cortar o braço do zumbi diretamente pode até ser possível se apenas a força de Nilo estiver no mesmo nível ou ainda mais potente do que o próprio zumbi. Com a katana ainda profundamente encaixada no braço do zumbi, o zumbi aproveita a oportunidade para acertar um golpe no estômago de Nilo. Nile sentiu vontade de vomitar quando aquele poderoso uppercut o atingiu. Nile pensou que, se não fosse pelas proteções das roupas do nível 1, ele já poderia estar no chão agora, apertando o estômago de dor. Poucas de suas costelas poderiam estar quebradas, se não rachadas. Nile podia sentir seu pé subindo no ar por causa daquele golpe. Depois de fazer um uppercut, o zumbi empurra a katana embutida para longe de seu braço. Sangue escuro escorria da ferida que a katana havia feito. O braço está pendurado ao lado do corpo do zumbi. Os tendões estão rompidos, provavelmente. Embora Nile tenha sido atingido por aquele uppercut, ele achou que valeu a pena, já que o braço do zumbi agora está pendurado frouxamente de lado. Pelo menos, Nilo conseguiu reduzir as capacidades de luta do zumbi. Nile recuou alguns passos para trás para colocar uma distância entre ele e o zumbi. O estômago de Nile está doendo, mas ele escolhe ignorá-lo. Máximo, que já se recuperou do soco anterior, usa o chifre afiado em sua cabeça para perfurar a caixa torácica do zumbi. Máximo só conseguiu perfurar a caixa torácica um pouco antes que o zumbi pegasse o chifre de Máximo. O zumbi puxou com força os chifres embutidos de suas costelas. Um vazamento de sangue escuro pode ser visto saindo da ferida feita pelo chifre de Máximo. Com seu braço utilizável, o zumbi fez uma pose e preparou-se para desferir um golpe na área abaixo da orelha de Máximo. O zumbi olhou para Máximo como um predador olhando sua presa. Máximo sentiu o olhar e calafrios instantaneamente percorrerem sua espinha. Máximo fez o possível para recuar, mas suas pernas tremiam como um macarrão por causa do medo. Felizmente, Nilo, que já havia se recuperado do ataque, apareceu no momento certo. Nilo não hesitou e cortou o estômago do zumbi que ficou aberto. Um enorme corte apareceu na barriga do zumbi. Os intestinos quase escapam da brecha feita pela afiada katana. O soco que o zumbi preparou para Máximo foi interrompido. Percebendo a oportunidade, Máximo recuou apressadamente. Suas pernas estão tremendo como macarrão. Máximo sabia que se fosse atingido por aquele soco, ficar grogue seria a última coisa que lhe poderia acontecer. Felizmente, Nilo chegou na hora certa. Ele até fez com sucesso uma ferida profunda no estômago do zumbi. Embora não seja letal para o zumbi, de alguma forma consegue retardar um pouco o zumbi. Enquanto o zumbi ainda está atordoado, Nilo girou sua katana e a cortou para cima. O zumbi se recuperou e inclinou o corpo para trás, mas ainda assim, o ataque conseguiu cortar o queixo do zumbi na testa. A ferida era profunda, mas o zumbi se inclinou para trás no último minuto e conseguiu evitar o golpe letal que poderia cortar sua cabeça ao meio. Como os zumbis não conhecem dor, não importa quantos ferimentos você possa causar, desde que o vírus do apocalipse dentro da cabeça permaneça intacto, o corpo do zumbi não morrerá. Embora restrito e sobrecarregado por lutar contra dois oponentes ao mesmo tempo,
O zumbi ainda consegue dar um golpe em cada um deles. A katana está agora sobre a cabeça do zumbi. Nilo girou sua katana novamente. Desta vez a ponta afiada da katana estava virada para baixo. Usando toda a força que conseguiu reunir, Nilo cortou para baixo, apontando para a cabeça do zumbi do chapéu de palha. O zumbi percebe que provavelmente desaparecerá em breve. Ainda assim, o zumbi fez o possível para se libertar. O zumbi se abaixa neste momento, tentando diminuir a área onde a katana pode pousar. Ao fazer isso, o zumbi levantou sua mão utilizável e apontou para a bochecha de Nilo. Era um fácil morra para o zumbi do chapéu de palha. Embora Nilo tenha previsto que o zumbi se esquivasse, ele não esperava que ele usasse esse momento para contra-atacar. Nilo se sentiu sufocado enquanto olhava para o punho que se aproximava. Ele sabia que continha uma força aterrorizante. Esse punho contém a última luta do zumbi, afinal. Nilo percebeu esse fato, mas não conseguiu se esquivar. Será inútil. O punho já está pairando sobre sua bochecha com apenas alguns centímetros separando-os. Sem mencionar que a velocidade do punho também é bastante rápida. Se Nilo decidisse se esquivar durante esse tempo, ele ainda seria atingido. Seu ataque na cabeça do zumbi também seria interrompido. Nilo se preparou e decidiu encarar o punho de frente. Assim como o zumbi, era um fácil morra para Nilo. Embora, no caso dele, ele soubesse que não morreria. Nilo depositou toda a sua confiança na propriedade defensiva de suas roupas de nível 1 em sua constituição básica. A katana estava apenas na metade do seu destino, o vírus do apocalipse dentro da cabeça do zumbi. Mas o punho foi mais rápido, já chegou na bochecha de Nilo, acertando em cheio. Ao aterrissar, Nilo sentiu-se atingido por um trem em movimento rápido. Estrondo. Foi também neste momento que a ponta afiada da katana da libertação cortou o vírus do apocalipse, matando-o diretamente. Junto com o golpe doloroso que ele levou de frente em sua bochecha, está o prompt do sistema do vírus do apocalipse sendo morto com sucesso. Mas, infelizmente para Nilo, ele não esperava que o último soco do zumbi fosse em outro nível. O zumbi já morreu, mas a inércia do soco continua lá, fazendo com que a cabeça de Nilo seja empurrada ainda mais para trás. A cabeça de Nilo torceu para o lado enquanto seu corpo voava como um foguete em direção à parede junto com sua katana. Quando o corpo de Nilo voou para trás, ele viu Máximo batendo com a buzina na axila do zumbi. Ele agradeceu Máximo dentro de sua cabeça. Se não fosse por Máximo que de repente chegou e golpeou a axila do zumbi com seu chifre, diminuindo assim a inércia daquele punho, ele não duvidou que desmaiaria instantaneamente. O corpo de Nilo caiu na parede de madeira do Barangay Hall. Seu corpo deslizou para baixo e não podia mais se mover. A mente de Nilo girou enquanto ele olhava para o céu e não sabia mais o que fazer. Ele alucinava sobre vagalumes e estrelas voando ao redor de sua cabeça. Máximo, que reuniu toda a coragem que tinha para enfiar a buzina na axila do zumbi mais cedo, aproximou-se de Nilo preocupado e cutucou o focinho na cabeça de Nilo, na tentativa de acordá-lo. Foi apenas um tempo depois que Nilo recuperou seus sentidos. Nilo se levantou do chão e recostou-se lentamente na parede de madeira do Barangay Hall. Nilo sentiu o gosto de metal dentro de sua boca. Ele tirou a máscara e tossiu um bocado de sangue no chão. O gosto metálico de sangue ainda permanecia dentro de sua boca, embora ele já os cuspisse muitas vezes. Seu nariz também está sangrando profusamente. Nilo até pensou que seus tímpanos eram os mesmos, com sangue fluindo dele. Nilo tirou o capuz e tocou em ambas as orelhas. De fato, sangue carmesim cobria seus dedos. O último soco do zumbi foi forte demais para a constituição atual do Nilo. A força que recebeu já tem sua força reduzida quase pela metade por causa de Máximo e da capacidade defensiva das roupas. Máximo diminui a força do punho atacando a axila do zumbi. As roupas funcionavam como sua armadura, duas delas até. O capuz e a máscara facial. Mas ainda assim, esse soco embalou bastante. Sem as três interferências, Nilo já poderia ter desmaiado diretamente. Felizmente, ao custo de quase desmaiar ou morrer, ele conseguiu matar o poderoso zumbi de chapéu de palha nível 1 graus. Usando a escala do sistema, a constituição do zumbi pode já ter ultrapassado 8,0. Se Nilo lutasse contra o zumbi 1 a 1 e sem uma arma excelente, Nilo duvidava que pudesse durar mais de 10 segundos. Felizmente, ele tem Máximo e a katana da libertação.
Um dos dois desaparecidos pode ser resultado de sua morte. Nilo olhou para Máximo, que estava sentado ao lado dele, que continuava olhando com ele preocupado. Nilo viu o corpo do zumbi deitado de bruços alguns metros à sua frente. Sua cabeça foi dividida ao meio até um pouco acima da nuca. O prompt do sistema anteriormente já o notificou da morte do zumbi, mas Nilo ainda não pôde evitar suspirar de alívio depois de ver o corpo do zumbi deitado ali sem se mover. Nilo olhou para o céu nublado. Colocou a mão direita na cabeça de Máximo. Foi uma luta difícil, mas de alguma forma conseguimos, Max, disse Nilo enquanto acariciava a cabeça do Carabal. Nilo acrescentou, com uma mistura de uma risada satisfeita e amarga. Bem, nós quase morremos, droga. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.